Oi, aqui é a Jaque. Eu sou terapeuta vibracional. Eu estudo campo energético e espiritual e sou a criadora do método do amor ao despertar. Com este método, eu quero trazer para você consciência de quem você é. Essa consciência, ela vai te ajudar a construir um eu interior baseado no seu autoconhecimento, conhecimento sobre como você é, como você funciona. E hoje, conversando com o pai, eu quis trazer esse conteúdo para vocês, porque eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. Eu sou professora, eu sou pedagoga formada já há 14 anos. Mas eu nunca quis lecionar, eu nunca quis atuar na área. Eu fui para a área de eventos, né? Mas eu cheguei na sala de aula com um sonho, com um plano. A terapeuta nunca sai quando a gente ama o que faz, né? A gente é terapeuta em qualquer lugar. E eu cheguei na sala de aula e eu vi as crianças cada uma com o seu mundinho, com seus problemas, né? Mas um problema sério que acontece nas escolas e muitas das vezes eu percebi que os pais não sabem como lidar e os professores também não, porque não resolveram o problema daquela turminha ali que eu peguei, né? As crianças têm o hábito, elas têm o impulso de morder, de machucar, né? E isso gera muito atrito entre os pais. Os pais se desgostam bastante da escola, se desgostam até da criança que agride, né? Que inflige dor para o seu filho, de certa forma até compreensível, mas acaba se esquecendo que ali são crianças. Enfim, eu como terapeuta e como pedagoga, eu já cheguei no espaço observando, né? Conversei com os pais na reunião, percebi que alguns pais se sentem muito perdidos de não saber como conduzir, de como extinguir um comportamento inadequado do filho, né? É um comportamento que não acontece somente na escola, acontece em casa, acontece às vezes na igreja, nos locais que a família frequenta. Então é algo que acaba trazendo um certo desconforto, tanto para a família quanto para as famílias, né? Para a família da criança e a família da criança que acaba sendo foco de atenção. O que eu percebi é que cada criança que traz essas características, né? Na maioria das vezes são, pelo menos as crianças que eu observei e que eu estava intervindo com elas, uma delas é uma criança muito espoletinha, ele é muito gostosinho, ele é muito ativo, muito esperto, ele quer brincar, ele quer cantar, ele quer obrigar os amigos a brincar com ele. E como ele não sabe pedir, ele não sabe interagir, ele toma o brinquedo, sai correndo, aí o amiguinho sai correndo atrás. O amigo sai correndo atrás, a criança que sai correndo atrás fica brava, a hora que alcança ele dá um apertão, ou dá um beliscão, ou morde, ou machuca, enfim. Aí ele, por ser maiorzinho, por ser mais forte, morde com mais força ainda, aí vira aquele chororô todo. Outra criança, infelizmente, ele mesmo traz relatos de certa violência no trato, né? De agressividade mesmo. Às vezes a fala do pai ou a da avó não é uma fala muito amorosa, não tem muita afetividade. Ele tem até o semblantezinho dele meio um pouco agressivo, sabe? Eu tive um momento de intervenção com ele em que eu levei ele pra frente do espelho e falei, que ele sempre com o rostinho fechadinho assim, né? Eu falei, olha no espelho, olha como o seu semblante tá, como você tá feinho, você tá triste, né? Você tá bravo. Agora dá um sorriso e veja como que o seu rosto muda, como que você fica bonito, como que dá vontade de te abraçar, dá vontade de brincar. É assim que seu amiguinho vê. Aí, tipo, ele já na hora aí, ele já viu, já me abraçou e
E ele estava bravo no momento que eu levei ele pro espelho, né? Ele estava brigando com um colega, ele estava gritando, ameaçando o coleguinha. E é um coleguinha que ele gostava muito. Em um episódio, ele deu um tapa no rosto do amiguinho que ele gosta muito, né? E eu falei assim, quando a gente gosta de alguém, a gente dá carinho, a gente conversa, a gente não agride, a gente não machuca. Aí ele solta pra mim que a avó batia no rostinho dele com chinelo. Aí eu respirei e acalmei, tipo assim, pra não soltar nada errado, né? Aí eu falei assim, não deixa ninguém bater no teu rostinho, diz que você é inteligente, que a vovó pode conversar, que ela não precisa gritar com você, nem te bater, né? Aí eu falei pra ele, se ele compreende, eu perguntei pra ele, né, se ele compreende quando ele vê o rosto da mamãe brava, se ele entende que ela está nervosa, quando ela tá assim, se ela tem mais paciência com ele, o que ele faz, quando a mamãe tá sorrindo, que ela tá mais calma, como que é a fala dela com ele, para ele aprender, para a criança aprender a identificar o estado emocional do adulto, para ele também reconhecer, passar a reconhecer o próprio estado emocional. E, enfim, eu acabei pedindo baixa dessa escola justamente porque a minha falta de experiência na área, acho que criou um pouco de antipatia ou sobrecarregou algumas professoras que trabalhavam junto comigo e eu achei melhor me afastar. Mas serviu de experiência esse trato com as crianças e a importância de reconhecer. Isso me trouxe muitas reflexões, porque eu não tinha tido esse contato ainda com crianças tão pequenas, né? Eu já tinha tido contato durante o estágio com bebês e pré-adolescentes, né? Crianças de 10 a 12 anos. Mas crianças nessa faixa etária de 3 a 4 eu ainda não tinha. E nessa fase, para mim, ficou tão evidente o conceito de criança interior. Me vinha muitas reflexões a respeito, que é o foco da conversa que eu tive hoje com um pai, enquanto eu estava trabalhando como motorista hoje à tarde. E é o que eu gostaria de falar com vocês. Hoje eu tenho, assim, como parte do meu processo de cura, eu tenho compreensão de que muito dos nossos traumas, muitos, né, ou muito dos nossos traumas, vem da nossa criança interior ferida, da nossa criança interior que às vezes foi abandonada, negligenciada ou rejeitada, né, não foi acolhida. E nesse momento de infância é um momento de muita vulnerabilidade, né? E nós como ser não temos condições de ser responsável pelas nossas decisões, pelo ambiente que a gente está aprendendo tudo. Então eu entendi, assim, me veio aquela reflexão da importância que a gente tem enquanto pai, enquanto mãe, a importância e a responsabilidade que a gente tem quanto à construção da criança interior do nosso filho adulto, porque o nosso filho é um projeto nosso, é um ser que foi colocado sobre a nossa responsabilidade para a gente mentorar ele, para a gente orientar ele durante o processo de existência, durante a vida. E não é somente nossa a responsabilidade enquanto pais, mas também dos professores. Porque a criança passa metade do seu dia na escola e a outra parte junto com os pais. E se for parar para pensar, a maior parte do dia da criança, principalmente da criança que estuda em período integral, é na escola. Então a visão do professor quanto à infância, quanto à educação, a importância que ele tem na vida desse ser humano. Porque agora você enxerga apenas uma criança. Mas no futuro, quando você ver o adulto, ali, a criança interior que você educou, que você formou, que você norteou, né, que você
construiu, que você editou, né? Você criou, aquela criança interior, ela não é responsabilidade daquela criança ali. A maior responsabilidade é dos adultos, é dos pais, é dos professores, é da equipe escolar. Então, hoje, conversando com esse pai, até ele falando assim que ele comentando que ele sentia uma enorme dificuldade em, às vezes, lidar com o filho. Quando ele até comentou que hoje, depois dele acessar uma certa consciência de algumas atitudes dele, de alguma falta de paciência, de falta de tolerância, ele comentou que às vezes ele fala assim, ele chama o filho, filho, vem cá. A hora que fala filho, a criança vira para ele e diz, não me chama de filho porque eu tenho medo. O pai falou isso para mim. Aí eu falei para ele assim, eu sei que educar é um processo muito complicado, é muito difícil, né? Educar um ser humano, preparar um ser humano é muito difícil. Mas o teu filho, ele reflete, ele é o reflexo da sua criança interior. Na hora que eu falei isso, ele regalou os olhos assim, isso faz sentido, ele falou pra mim. Mas eu falei, é só você puxar na sua memória, né? Puxa na sua memória recordações de quando você era criança, de situações onde você às vezes julga seu pai ou analisa, né, a metodologia que ele usou, ou o recurso que ele usou para te orientar ou te educar como inadequado, e viaje no pensamento, vai até aquele momento, e se caso você sentir algo no teu peito até a ponto de chegar a chorar, deixa. Aí eu falei, imagina essa criança interior, essa criança que você foi lá no passado, imagina essa criança como se ela fosse o seu filho hoje, traz ela para você e mostra para ela que você deu certo, que apesar que aquele momento foi crucial para te trazer o discernimento para hoje você ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, a ter o discernimento de não replicar essa conduta ou esse método, esse meio de educar para o seu filho. Educar no amor, educar para o amor, educar essa criança de forma que ela perceba que ela existe, que ela é alguém, que ela tem direito a ter sentimentos, ela tem direito a ficar feliz, ela tem direito a rir, a sorrir, mas ela tem direito também a ficar brava, ela tem direito de gritar, mas ela tendo entendimento do porquê ela está sentindo e o quanto isso faz mal para ela, o guardar rancor, o sentir raiva, o descontar nos outros, o descontar em si próprio, se automutilar, quantas crianças fazem isso? O quanto isso é importante, e esse diálogo de amor, esse diálogo com afetividade, é um diálogo tão importante na vida da criança. Tem crianças que estão na escola, mas que não têm essa afetividade em casa. Elas só vão receber isso na escola. Então, muitos professores não reconhecem a importância do seu trabalho. Um professor que está lá apenas para ensinar o beabá, ou para trocar uma fralda, ou para sentar somente e brincar com uma criança, mas tem todo um lance de realmente, de criar laços, de conversar, de observar a criança, observar o que está acontecendo, tentar intervir de uma forma a alterar, extinguir comportamentos inadequados, mas de forma que faça a criança compreender. Não é simplesmente falar não. As crianças de hoje, elas são extremamente inteligentes, elas são espertas. Você está falando uma coisa, ela já está lá na frente. Então, elas têm condições de compreender. E acho que foi isso que tornou a conversa hoje tão interessante a ponto de trazer para vocês esse conceito. Vocês já pensaram que vocês, que são pais, você que é professora ou professor, você já parou para refletir que você contribui
para a criança interior do adulto de amanhã? E qual é a importância da criança interior estar livre, feliz dentro de você? Porque a nossa criança interior, para a gente ser feliz, ela precisa estar atuando. Ela precisa estar atuando junto com a gente, junto com essa consciência de adulto, dentro desse mundo que é um caos, esse mundo que exige tanto da nossa paciência, da nossa atenção, da nossa tolerância. Se a gente não tiver a nossa criança interior brincando ali dentro do nosso, lá dentro da nossa consciência, a gente não suporta viver. A gente esquece até como que é sorrir. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, porque foi tão gratificante. Eu achei aquele pai que ele parece também que ficou até mais tranquilo com a paternidade. Para ele que estava se sentindo certamente até meio angustiado, porque ele estava questionando, ele estava falando também, né? Eu até não comentei, que na escola onde o filhinho dele estuda, é uma escolinha particular, também existe uma criança lá de 2 aninhos, 2 anos e meio, ele não tem 3 anos completos, mas é uma criança que também já passou, já está desfraldada, é uma criança que morde, e ele morde, ele parece que tem 3 crianças que ele tenha, que é o foco da atenção dele de morder. E esse pai também estava sentindo uma certa revolta com essa criança. Foi onde eu acabei contando a minha experiência como professora aqui na rede de educação infantil, na rede de educação aqui da cidade, como professora de educação infantil. E ele comentou até que uma menininha de 3 anos também foi mordida por esse coleguinha e ela se traumatizou num nível que os pais levaram para o psicólogo e o psicólogo aconselhou a trocar essa criança de escola. Então, essa criança interior dessa menina, ela vai olhar os homens como no futuro, né? A gente tem que saber discernir, a gente tem que aprender a discernir, coisa que eu não aprendi quando criança. Quais as características que as pessoas carregam que sinalizam que eu preciso manter distância delas e não trazê-las para perto. Então, se eu educo a minha filha para sempre fugir de situações, em vez de aprender a lidar com elas, que tipo de adulto eu vou estar criando no futuro? Que tipo de mulher? Ela vai ser empoderada? Ela vai ter consciência? Ela vai saber perceber com que ela deve sintonizar? Com que tipo de pessoa manter um contato, uma amizade, uma relação? Ambiente de trabalho, ela vai pedir as contas, porque tem um colega lá que não sabe respeitar o espaço do outro. Se ela tiver opção de escolha, igual eu tive, né? Eu tive opção de escolha. Eu podia escolher entre ficar na escola e sair da escola. Eu optei por sair. Eu tenho opção de escolha. Eu não preciso ficar onde eu sinto que não sou apta ou adequada. Neste ambiente de trabalho onde eu estava ali, a equipe da rede me fez sentir inadequada, inapta, e eu decidi que não estou preparada para encarar a gente assim, para encarar. Enfim, eu gostaria de ter recebido mais apoio, gostaria de ter criado mais, de ter tido condições de criar o tempo, né, para criar vínculo ou laços afetivos com as auxiliares, enfim, cada um tem seus momentos. Eu priorizei minha paz. Eu tenho opção de escolha. Mas e se eu não tivesse? Como é que ia ser? Eu ia ter que lidar com a situação. Então, aí ele também comentou assim, ele não tinha parado para refletir sobre quais condições essa criança que morde vive
né? Diz que os pais já foram chamados, mas eu falei assim, olha, eu acredito a importância da observação, de se observar o que faz com que essa criança tenha essa atitude junto com os amigos, por que com esses amigos, porque não é com todos, porque com esses, né? E o professor ter a postura, né? A experiência, que acho que é isso que conta também, de orientar os pais de forma a extinguir esse comportamento. Porque a escola intervém no ambiente escolar, né? Os professores, os cuidadores da criança, e os pais precisam também ser orientados de como intervir com a criança no ambiente familiar. Eu acho que isso é o trabalhar em conjunto, né? É o professor, porque o professor ele recebe na formação dele conceitos que os pais não vão acessar. Tem muitos pais que não têm nem o ensino médio, às vezes não tem nem o fundamental, às vezes nem sabe como proceder. Eu já na reunião de pais, logo no início do ano, antes de receber as crianças, na reunião eles já me comunicaram da questão das crianças, eu já propus com eles de como trabalhar, o que eu iria trabalhar com eles para poder extinguir esse comportamento. E de fato, em um mês, eu tive relato de pai dizer que o comportamento inadequado baixou, reduziu bastante, né? Então, nessa perspectiva é que eu trago que o ter autoconhecimento a respeito das próprias emoções, a partir da frequência energética que você está vibrando, a partir da energia que você está emanando, né, por conta dos seus processos internos, por conta dos seus traumas, da sua vida, da sua vivência. Então, você imagina uma criança que com 3 anos diz que a avó bate no rostinho dela com um chinelo, ou que o pai bate para conseguir o que quer dele, né? Pra obrigá-lo a ficar quieto, enfim. Que energia esse pai, essa avó, essa família tá condicionando essa criança a vibrar. Então, a gente precisa prestar atenção. Quais os valores, quais os conceitos de ética, né? Que tipo de ser humano, que tipo de cidadão, que tipo de pessoa a gente está construindo. É essa a palavra, a gente está construindo pessoas. Até determinada idade, né? Você pode, até os 10, 12 anos, educar seu filho no caminho que ele deve andar, está na Bíblia. Então, é isso. Vamos colocar mais amor na vida, mais amor nas atitudes, nas ações, nos pensamentos, na fala, quando a gente for lidar com as crianças. Eles exigem muita atenção da gente, muita paciência. E isso só com amor. Amor. É isso. Eu não sei se eu fiquei clara, não sei se foi uma fala confusa, mas a intenção foi essa. Espero que faça sentido para você e se fizer e quiser compartilhar a sua história comigo, se você tiver alguma questão sobre a educação de filho, de criança, enfim, alguma questão aí que você gostaria de trabalhar, de tratar, entre em contato comigo pelo direct, tá? Vamos conversar. E é isso. Aguardo você. Até mais.